Alô, mãe atípica, tudo bem? Estamos aqui mais uma semana com um vídeo novo. Você que está chegando agora, é muito prazer, eu sou a Sanai, eu sou mãe da Vitória, que ela tem 8 anos hoje e foi diagnosticada com a paralisia cerebral, o autismo do nível 3 de suporte com a deficiência intelectual. Mas esse canal está aqui com o intuito de prestar um apoio emocional para nós, mães e pais, que vivemos essa jornada, muitas vezes sem uma rede de apoio, sem ajuda, cada vez mais precária essa atenção. Então falta para nós. É claro que tudo que nós falamos aqui é com base cristã. Então já deixa o seu like, compartilha com alguém se você achar que faz sentido. Como a gente fala muito sobre inteligência emocional aqui, sobre a nossa gestão de emoções que estão sempre à flor da pele, é uma coisa diária. Eu vim aqui para falar hoje para você que não existe uma mente blindada. É isso mesmo, não existe mente blindada. Às vezes você pode escutar alguém falando alguma coisa e ficar se perguntando, nossa, como ele consegue? Ah, mas é porque a vida dele é fácil. Ah, mas... Não existe vida fácil. Primeira lição de hoje, ninguém tem vida fácil, os problemas mudam, mas todos nós temos problemas. Claro que algumas cargas são mais pesadas, mas Deus dá de acordo com o que a gente aguenta. O que acontece, na verdade, é que a gente vai trabalhando as nossas emoções, a nossa forma de lidar com os problemas, também aprender a resolução deles. Então não existe essa coisa de blindei a minha mente. Todo mundo tem aquele pedacinho, aquela caixinha guardada ali, onde tem um conflito de emoções, onde tem dor misturada com tristeza, com raiva. Só que a gente começa a cuidar de todos esses sentimentos para que eles não aflorem demais. E quando Deus vê a gente, Ele sabe, Ele não espera que nós sejamos perfeitos, até porque nunca seremos, ninguém é. Mas Deus, Ele é muito bom. E quando eu digo bom, Ele é bom. Ele não é bonzinho, é bem diferente. Porque aquele pai bonzinho é aquele pai que mima demais, é aquele pai que não corrige, aquele pai que quer agradar. Acaba às vezes até sendo mole. Deus não é bonzinho. Ele vai tirar de você o que você tem de melhor. E nós começamos a falar muito de Deus porque não tem como separar Deus da nossa vida, não é? Ah, não, esse é um assunto e esse é outro. Não tem como falar para famílias atípicas, não tem como falar de famílias atípicas excluindo Deus. Deus está em tudo. Esses dias meu marido falou, a gente estava assim, num dia pesado, num dia em que as emoções estavam precisando ser duramente trabalhadas no dia inteiro. A gente quase não estava se falando, porque a gente chegou à conclusão de que é melhor a gente não se falar para não ter um atrito. Vamos esperar a gente se acalmar. E aí meu marido solta. Nossa, realmente só com Deus a gente consegue manter um casamento, né? Porque com Deus já é difícil. E aí essa frase me fez refletir muito, porque realmente eu fico imaginando uma família típica que passa por tudo isso sem Deus. Se com Deus já é tão difícil. Deus foi quem manteve o nosso casamento, literalmente foi Ele que manteve o nosso casamento, porque nós tivemos algumas desavenças. Só que isso também fez nós ficarmos mais fortes, porque é na dificuldade que a gente cria força, é na dificuldade que a gente cria resiliência. E aí eu vou falar um pouquinho hoje sobre o isolamento que nós vivemos. Só que eu vou tentar falar do isolamento visto por uma outra ótica. Porque aqui eu vejo com os meus olhos é que é sofrido, é que é difícil, em que a gente perde habilidades sociais, a nossa ansiedade aumenta, talvez a depressão, aquela falta de amigos, de socialização, a gente sabe o quanto isso causa transtornos para nós e não sou eu que estou falando, né? A ciência está aí para provar tudo isso e nossa vida está aí para provar o quanto faz diferença a gente ter esse contato, esse convívio, ter outros assuntos. Mas eu vou falar hoje por outra ótica. Eu vou tentar mostrar a parte boa, que de uma forma dura eu consegui ver vivendo. Nós passamos 2 anos e meio aproximadamente em uma cidade onde nós crescemos, nós vivemos a maior parte da nossa vida em São Paulo, em capitais. E essa cidade, ela era bem
pequenininha, era quase um povoado, espalhado por uma grande quilometragem. Então nós não tínhamos vizinhos, não tinham nem casas construídas ao nosso lado. A gente falava que a gente morava num povoado. Era uma pequena área rural. E claro que isso acabou comigo. Acabou porque eu sempre trabalhei com gente, com pessoas, eu gostava de ter esse contato. E de repente eu não tinha vizinho, não conversava com ninguém. Eu não via mais nem a moça do mercado. E depois de quase um ano nesse martírio, assim, me arrastando literalmente, é aquela coisa, né? Quando a gente não pode mudar a situação, a gente tem que mudar a gente. E foi o que a gente começou a fazer, meu marido e eu. A gente começou a buscar mais, a gente começou a orar, começou a ler a Bíblia, a gente começou a jejuar, mas assim, loucamente, frenético. Antes da Vitória nós íamos à igreja e a gente nunca teve essa conexão verdadeira com Deus como nós tivemos nesse isolamento. Porque quando a gente está cheio do mundo, não sobra espaço para Deus. Sobra espaço para Deus no domingo. Ah, domingo é dia de ir para a igreja, sábado é dia de ir para a igreja. O dia de Deus é todos os dias. Todos os dias são os dias de Deus. Segunda, terça, quarta, feriado prolongado, férias. Não é aquele dia de ir para o culto, o dia de ir para a missa. E isso nos trouxe um nível de conexão, de espiritualidade em que sozinha eu jamais conseguiria ver. Nos trouxe experiência, nos trouxe vivência. Coisa que até algum tempo atrás, se alguém me falasse, talvez eu até fosse um pouco cética, eu não acreditaria. Mas esse tempo de isolamento me serviu para me conectar, desde que usado da forma certa. Porque se a gente fica ali muito tempo vendo vídeo rápido, vendo rede social, esse isolamento ele pode ser catastrófico para a nossa mente. Levante uma pedra e eu estarei ali. O reino de Deus está dentro de ti e à sua volta, não em palácios de pedra ou de madeira. Rache uma lasca de madeira e eu estarei lá. Levante uma pedra e me encontrarás. Nós já fomos duramente julgados. Provavelmente ainda somos. É que a gente precisa entrar por um e sair pelo outro. A gente só guarda pra gente o que nos convém, o que nos acrescenta. Mas nós somos duramente julgados por não frequentar a igreja. É claro que julgados por pessoas que não conhecem a minha realidade e a sua. De saber quantas e quantas vezes tentamos e não foi possível. E eu chegava em casa, nessas tentativas, eu chegava até mais triste. Eu digo, nossa, eu não acredito que nem louvar o Senhor eu posso. Eu não acredito que nem orar eu consigo. E até para a igreja, eu tinha sim esses momentos de angústia, de revolta. Só que quando a gente sempre escuta a outra pessoa, isso nos enche, isso nos acrescenta. Só que a gente precisa de mais. Nós precisamos da nossa leitura, do nosso entendimento. Começar a ler a Bíblia, versículo por versículo, me trouxe coisas em que eu não ouvia com frequência sendo falado nas igrejas, porque eram coisas que cabiam à minha vida e talvez não as pessoas que estivessem lá ouvindo. E eu comecei a entender que a minha casa era um templo de Deus, o meu ser, a minha alma é um templo do Espírito Santo. Eu não preciso sair de lá. Queremos, claro que queremos, isso é muito bom, faz falta, eu sinto falta até hoje, mas eu entendi que não era sobre isso. Era o meu templo, da forma que eu tinha, eu precisava ver isso de outra maneira. Você sabe das suas lutas, das suas experiências vividas. Provavelmente você sabe o milagre que você espera ou o que Deus tem para você, eu não sei. Mas fique atento a todos os sinais, a todas as visões, a tudo que o Espírito Santo te fala. Eu não sei se você vive em isolamento hoje, eu ainda estou vivendo esse isolamento, não tanto como antes, mas eu te confesso que foi tão árduo aquele tempo para mim de total isolamento, de não ter uma pessoa para dar um bom dia, que quando eu saí de lá, eu senti que parece que eu tinha perdido essa conexão. E eu ficava perguntando, Deus, você não tem mais falado comigo? Fala comigo. Parece que eu me esvaziei, mas eu não me esvaziei de Deus. É que na verdade eu me enchi do mundo. A gente vê moto passando, carro passando, cachorro latindo, e gente falando aqui, gente falando ali, e acaba que a gente começa a se encher daquilo.
E quanto mais a gente se esvazia, mais tem espaço para Deus entrar. Então hoje eu quero mostrar como o isolamento, por pior que seja, e eu sei como ele é terrível, porque ele me trouxe danos terríveis que eu carrego hoje ainda, mas eu consigo ver de outra forma, a ponto de, hoje eu vivo em isolamento social ainda, mas ele já está um degrauzinho para cima do que eu já vivi, a ponto de sentir saudade daquele isolamento total, onde eu não via seres humanos, a não ser a Vitória e meu marido. Eu vi depoimentos muito tristes essa semana, de várias mães, e eu não estou aqui para julgá-las, porque eu não só sei, como eu já passei por isso. De mães, várias mães, relatando que elas esperam a hora do banho para poder chorar, elas esperam a hora de dormir para colocar a cabeça, o rosto no travesseiro e chorar, mas tem que ser sem barulho, sem ruído. Tem mães até que não conseguem, porque nunca tem esse tempo totalmente sozinha e elas só querem chorar e ficam reprimindo, ficam guardando. Isso é tão prejudicial para a nossa saúde. Quando eu digo é porque eu sei do que eu estou falando, porque muitas vezes, enquanto eu vivia esse isolamento, eu chorava, mas eu queria chorar, eu me esforçava para chorar, de soluçar, de sair com o rosto inchado, porque isso me deixava mais leve. Mas hoje eu percebo que a gente precisa aprender a gostar desse tempo com a gente mesmo. E em vez de fazer qualquer outra coisa, busca uma conexão maior. Aproveita. Eu não sei o que Deus quer extrair de você. O que eu sei é que tudo que acontece debaixo do céu tem a permissão de Deus. E às vezes uma coisa horrível acontece com a gente, mas Deus é tão perfeito que Ele consegue tirar uma coisa boa do que parecia ser horrível aos nossos olhos. Em algum momento eu vi que eu tinha que parar de lutar comigo mesmo. Eu tinha que parar de lutar com a minha realidade, porque aos meus olhos parecia que ela não mudava nunca, entrando, saindo e não muda, e eu ficava frustrada. Em algum momento, para de lutar contra a sua vida e contra a sua realidade, e fique atenta ao que Deus quer te mostrar. Viva a sua experiência, seja ela boa ou ruim. Uma experiência pequena que é boa, eu falo porque às vezes a gente tem uma coisa boa aos olhos dos outros e eu não consigo curtir esse momento porque eu estou tão cansada, tão carregada, tão estressada, e amanhã vai ser a mesma coisa, que às vezes tem momentos bons e eu não consigo curtir. Então, curta esses momentos bons, mas as experiências difíceis ressignifique e tenta não ver aos seus olhos, mas o que Deus está querendo que eu aprenda com essa situação. Porque são nessas situações assim complicadas e sem solução é que nós aprendemos algo. Se isso fez sentido com você, compartilha com alguém, ajuda muito o canal. Nós temos alcançado mães e eu penso que essa conexão é Deus que tem feito, tanto para ajudar a gente como para ajudar a outra mãe, a outra família, essa troca de experiências. E desejo a você um final de semana abençoado, cheio do Espírito Santo, muita paciência, porque a gente também precisa. E um beijo, até semana que vem.